Voltamos para o nosso terceiro bloco do programa Polêmica, aqui pelo canal 25, Via Cabo TV, Terceira Via TV. Estamos aqui com Hélio Coelho, Avelino Ferreira e Arlete Sendra. E voltando aqui, antes de o Helinho entrar na solicitação do pedido de Avelino para ser biografado, eu gostaria de fazer um outro comentário. A Arlete estava comentando da morosidade processual que se tem quando alguma pessoa que se sente ofendida quer ingressar em juízo. O Ronaldo Caiado, né, deputado, tem um projeto que ele visa um sistema processual mais célere quando ocorrer esse tipo de caso. Mas estudando um pouquinho a proposta dele, eu descobri que ele já processa o Fernando Moraes por aquele livro A Toca dos Leões, que fala sobre a empresa W Brasil, desde 2005. Fernando Moraes, autor de Olga, de Corações Sujos, vários, né? A Ilha. Mas existe essa possibilidade da celeridade. E aí eu puxo só um ganchozinho, só para não deixar de participar do programa, que o programa hoje é dos entrevistados. Eu estava comentando com a senhora nos bastidores sobre o livro do Ulisses Amora, contando. Exato. E ela fala no livro do Ulisses andar com a meia vermelha e a meia cinza quando ia para o Senado, de esquecer várias coisas, de colocar roupas erradas, de pagar vários vexames públicos, mas conta isso de uma forma real, mas de uma forma muito delicada. Será que, de repente, continuar contando tudo que tem que contar, mas com um toque de delicadeza ao fato, não parte desse princípio de ter o biógrafo profissional para isso? Então voltamos à questão de que toda essa onda aí também tem a ver, não é o caso de quem está aqui presente, pelo amor de Deus, porque Avelino é sério quando faz as pesquisas dele, Arlete é de uma seriedade reconhecida, né, muito além, né, do que a gente pode imaginar, mas vira uma onda também fazer biografia, vender muito livro no Brasil. O que chama a atenção para vender livro no Brasil? Ora, o conceito de livro que vai para a Veja, dos mais vendidos, é quando ele atinge 20 mil exemplares. Isso é uma vergonha. Um livro ser um best-seller quando ele vende num país de 200 milhões de pessoas 20 mil exemplares. Quer dizer, o povo a motivação para vender livro, né? De repente todo mundo fica com pressa de fazer o trabalho para colocar, para chamar a atenção. Eu me lembro que a biografia de um dos meus, né, ídolos, que é Calbi Peixoto, foi uma biografia muito demorada. E o biógrafo do Calbi, com horas marcadas, o próprio Calbi definindo os temas, acompanhou, e ele declara que Calbi é de uma delicadeza e de uma firmeza ao estabelecer uma absoluta barreira quando ele tentava tirar alguma coisa da intimidade. Quem não gostaria de saber alguma coisa, né, da vida íntima de Calbi? E ele, o tempo todo... Liberando. Não, ele não. Absolutamente. Ele acabou fazendo uma obra muito consistente, biografando Calbi, a importância dele na própria evolução da música brasileira, com esse acompanhamento, quer dizer, uma obra trabalhada, não é uma biografia feita de repente de qualquer maneira. Eu estou empenhado há alguns anos, num projeto. Eu quero escrever a biografia do meu bisavô, o Dr. José Coelho dos Santos, que, filho de escravos, tornou-se médico com brilhantismo na Faculdade Nacional de Medicina, 5 anos antes da Lei Áurea. E tornou-se uma figura emblemática no sul do Espírito Santo, com uma medicina social, com um saber realmente muito avançado, com uma participação ativa na luta pela abolição, companheiro de Nilo Peçanha na campanha republicana e com uma atuação política muito marcante, vindo para Campos em 1906 para ajudar Dr. Lacerda Sobrinho, Dr. Silva Tavares e Dr. Cardoso de Melo no combate à febre, àquela peste bubônica. E aqui chegando, com a morte dos três, permaneceu até a morte em 1923, um médico negro no mundo dos brancos, porque a abolição em Campos, todos sabem, que trouxe sequelas
né, a aristocracia ainda aqui, para um médico ter esse prestígio profissional por conta da competência. Qual o olhar de uma sociedade branca sobre um médico negro? Qual a relevância disso, né? Como projeto de revelar a vida dele, que deve ter suas tensões, suas contradições, mas é um projeto, eu quero fazer a biografia. E está preparado para falar da intimidade dele também? Olha, da intimidade dele também, porque meu pai me revelou algumas coisas, não é, sobre isso. Mas por uma questão de ponderação, eu vou avaliar o momento de falar sobre isso. É uma questão de ponderação, que a Arlete chamou de ética aí, não é? Mas o que é relevante para dar o destaque, né? Quer dizer, de um ponto de vista de historiador, eu quero contribuir para que as populações negras olhem a vida dele e digam assim, é possível, nós não estamos condenados, é uma questão de resgatar a autoestima, não é? É uma contribuição para mostrar uma outra dimensão das questões decorrentes da 400 anos de escravidão no Brasil. Então, eu acho que essa questão da biografia está sendo muito assim, apressada, todo mundo fazendo, há muito interesse editorial nisso, quanto mais se cria a polêmica também, parece que mais valoriza, para depois, na hora da liberação, vender. Há todo um marketing em torno disso. Mas sempre foi assim. Nós deveríamos, pelo menos, preservar um pouco o mercado editorial, né, de todas essas questões. Só para a Avelina entrar, mas o que seria, menores. Na minha opinião, a biografia não autorizada ela tem que ter o espaço dela. O Palmério Doria, por exemplo, fez um livro, Honorários Bandidos, sobre José Sarney. Como a obra é importante para ver um outro lado. Não entrou realmente na intimidade, como você colocou, Arlete, mas entrou numa intimidade / publicidade que não teríamos notícias se não fosse um jornalismo independente. Os atos dele que não são publicados naquela imagem que ele tem no Maranhão, naquela imagem de Imaculado. Então, atos internos que eram públicos, mas nunca puderam ser publicados porque ele nunca permitiu. E esse livro desnuda essa outra posição. Então, eu acho que não há consenso aqui, mas eu acho que ela tem que ser, a não autorizada não precisa ser autorização prévia, mas há uma necessidade de se retratar o que realmente aconteceu. E se ali tem uma incoerência, um erro, já existe outro projeto dizendo que a segunda edição ela seja retificada por ordem do biografado. De repente pode ser um caminho. Sim, Cláudio, olha só. O que Hélio, a Arlete defende 10% de censura. Não, Hélio, não, eu não defendo 10% de censura. E Hélio defende que quem biografa, quer dizer, que o jornalista ou o escritor, etc., ele tem essa consciência, né, tal, do jeito que ele coloca aí. Isso não existe. As pessoas são elas e seus fantasmas. As pessoas são elas e seus interesses. Quer dizer, a vida é isso. Então a pessoa é pública, geralmente isso acontece porque as pessoas são públicas, que é o caso de Sarney e tantos outros, não é? Tem que deixar, tem que haver uma liberdade para a pessoa que vai escrever sobre. E existem as questões legais, já foi dito aqui por Cláudio, para que você possa recorrer caso seja atingido em sua honra ou o que seja e tal, que seja mentirosa. Que aí também tem que provar. Porque a honra subjetiva fica muito fácil. Fica muito fácil. Então, não existe isso. A pessoa busca a fama, seja na política, seja no atletismo, como artista, como atleta e tal, e depois ele quer que ignore determinadas coisas da vida dele. Não pode. Para mim, você não está satisfeito? Escreve outra. João Vicente escreveu sobre o melhor livro dos últimos anos sobre o teatro em Campos, a história, 3 atos de teatro em Campos, 3 décadas, né? Década de 60, 70 e 80. E algumas pessoas criticaram. Tem muito isso. Normalmente acontece, todas são assim, unanimidade nas opiniões, até é bom que não haja. Aí o que eu dizia na época? Eu gostei muito do livro João Vicente, que ele até vai relançar agora, me parece. Eu falei o seguinte, escreva outro. E aí você citou muito bem a questão do Kennedy. São 57 biografias e podem ter mais. Então, Elinho, se você não concorda, ou se você lê
e não concorda, esse cara aqui, pô, não podia ter feito isso e tal, e escreve outro, espera quem escreva outra. Agora, deixa a liberdade das pessoas escreverem sobre aquelas pessoas que são públicas. Porque eu costumo dizer, em relação à política, está falando do Sarney, não é? Nós que somos jornalistas, que sabemos de várias histórias, não tudo, não é? E a gente vê que não se diz isso a nível nacional, não é? Porque a mídia não quer, etc e tal. Tem que ter essas pessoas, tem que ter os Fernando Moraes da vida, tem que ter esses biógrafos para falar. E uma coisa que eu queria dizer, para terminar aqui a minha fala, eu falo muito, é que existem muitas músicas que foram surrupiadas. E uma de Roberto Carlos está na justiça há mais de 20 anos, que foi roubada de uma outra pessoa e essa pessoa quer provar que a música é dele. E entrou na justiça e não se consegue resolver esse problema e tal. Quanto disso deve ter no caso desses artistas? E você sabe que isso acontecia muito na área do samba, e a Lin falou em negro, e você sabe que as pessoas não compravam, chegava lá, dava um dinheirinho e comprava a música, e depois fazia um sucesso enorme e esquecia o autor e tal. E por que também esses grandes não fizeram isso? Não surrupiaram a música dos caras, que deve estar nessas biografias. Avelino, aí o cara está nesse começo de vida, aí tem um romance com uma mulher casada. Isso. Tá, aí ele vai revelar na biografia o nome dessa mulher. Sim, claro, óbvio. Sou favorável. Bom, favorável. então... Vamos lá, Arlete. Agora deixa a Arlete falar. Eu tenho 4 casamentos. Basquetianamente falando, tempo. Eu preciso de um tempo. Eu quero me colocar da seguinte forma, que estamos no final do programa. Primeiro, eu sou absolutamente favorável a todos os tipos de biografia. Biografia é livre. Isso, para mim... Agora, eu penso... Não fique fazendo interrogações. Não, é os 10%, eu ia falar, já tirei os 10%. Tire pronto. todo, não fique nada por cento. Você tem uma vida de formação democrática. Preste atenção, eu sou 100% a favor das biografias. Mas eu estou pensando, é um insight, está nascendo aqui agora. Eu estou pensando que eu estou trazendo uma grande contribuição para essa discussão nacional, que é a questão do intimismo que as pessoas têm direito a ter. Olha, minha gente, usando novamente uma metáfora, segredos de alcova são segredos de alcova, por favor, são direitos da pessoa. Por que eu tenho que colocar os meus segredos de alcova? Não entrem nas minhas biografias. Você está proibido. Você pode, tá? Porque você já viu... Eu nem me atrevo. Não, nem se atreva. Você já pode. Não, eu estou fazendo uma brincadeira, mas realmente ela é muito séria, entende? Eu acho que o fato de fazer essa restrição ou essa tentativa de preservar intimidades, o que eu quero é preservar intimidades. Não tira absolutamente o direito à expressão e, na verdade, me parece que é bastante amplo. Não acho que haja meio democracia, meio liberdade de imprensa, não acho nada disso. Aí eu volto ao meu conceito de ética. Ao meu conceito de ética, eu entendo perfeitamente. Agora, não há tempo para falar como entendo a ética, que é um valor universal. Eu penso o seguinte, entrar no intimismo, não. Na privacidade, sim. No intimismo, não. Agora, vamos fazer a diferença entre intimidade e intimismo e privacidade. Eu quero saber, só para terminar, dizendo o seguinte. Concordo com você, Arlete. Enquanto eu que escrevo, eu jornalista, eu talvez cidadão também, pessoa, só discordo completamente em relação às outras pessoas. As pessoas não têm que pensar igual a nós. E elas têm o direito de escrever sobre as pessoas públicas o que elas quiserem que forem verdade. Nós temos 1 minuto só para nossas despedidas. Eu gostaria de aproveitar para lembrar que a história não é feita apenas por essas pessoas ilustres, claro, que geralmente são escolhidas para as biografias. O processo histórico é um processo que se constrói coletivamente, ainda que existam as individualidades, captando uma série de possibilidades sociais, mas o fazer história é uma obra de todos nós. Portanto, quando nós reforçamos muito essa questão de uma biografia ilustre, retira um pouco das pessoas essa sensação de poder que nós temos. Todos nós, independentemente de sermos famosos ou não, podemos e devemos intervir no processo histórico. E quanto à biografia,
a liberdade de expressão está aí, as reflexões feitas aqui, com certeza, não é, nós vamos carregar as reflexões. Eu vou pensar sobre esse conceito de intimismo e privacidade que brotou aqui agora. Vou Perfeito. pensar um pouco sobre isso. Sim. Arlete, muito obrigado. Ok, eu só quero dizer o seguinte, que enquanto a vida não há ponto final, portanto o assunto não está encerrado. Avelino, obrigado. Claro, é um prazer estar aqui. Nós terminamos mais um programa Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV, e até semana que vem com mais um programa.